Edinho Silva tem 51 anos, foi tesoureiro de campanha e ministro do governo Dilma até o impeachment. Foi deputado estadual, prefeito de Araraquara por 2 mandatos de 2001 até 2008. Confere. Isso. Boa noite, candidato. É um prazer recebê-lo aqui. Boa noite, Chico. Boa noite, Flávia. Boa noite ao público de casa. Bom, candidato, o senhor esteve no olho do furacão aí de toda essa movimentação política nacional. Não tem como a gente não começar essa entrevista comentando a notícia de que o ex-presidente Lula foi denunciado hoje pelo Ministério Público Federal pelo envolvimento no caso do triplex do Guarujá. Como é que o senhor recebeu essa notícia? Olha, eu penso que a partir de agora, né, essa denúncia vai ser remetida ao Poder Judiciário, você abre, portanto, o período do contraditório, né, que é garantido pelo Estado Democrático de Direito, né, que é uma grande conquista da Constituição Federal Brasileira. Então é evidente que o ex-presidente Lula, a partir de agora, tem o direito de se defender, vai apresentar o contraditório e a partir daí que o Judiciário se posiciona. Candidato, o senhor tem dito no seu programa, na sua campanha, que não responde a nenhum processo, mas o senhor é investigado na Lava Jato. O STF decidiu agora no último dia 6 manter a investigação do seu caso com o Sérgio Moro em Curitiba. Para quem não se lembra, o delator, o Ricardo Pessoa, disse que o senhor teria pressionado a empresa dele a dar dinheiro para a campanha de Dilma Rousseff, né? E algumas reportagens apontam troca de mensagens de celulares apreendidos, onde o senhor teria apresentado um cronograma desses pagamentos. Eu gostaria de saber o seguinte: se eleito para a Prefeitura de Araraquara, de que maneira o senhor acredita que essa manutenção dessa investigação com o Sérgio Moro em Curitiba pode atrapalhar um eventual governo em Araraquara? Olha, de forma alguma. Primeiro, né, é um processo onde eu prestei esclarecimento. Eu não sou indiciado. Né, como nós dissemos, eu não respondo uma investigação. Eu não respondo o processo e a principal defesa, a minha defesa, inclusive foi juntado, porque tem a delação por escrito e tem a fita, né, que foi onde foi filmada a delação. E na própria fita o delator me isenta. Ele diz que eu não o pressionei, ele diz que ele não se sentiu pressionado, inclusive me chama de gentleman, né, na fita, na gravação, e que nenhuma doação que ele fez está relacionada a qualquer equívoco ou qualquer o acontecimento da Petrobras. Portanto, ele próprio me isenta. Tanto é que a minha principal defesa foi a juntada da fita, da gravação, do registro. Para o seu eleitor, então, para que convença um eleitor que esteja em dúvida, o senhor diria que não há risco do senhor ser preso se eleito? Hipótese alguma, né? A pessoa, para ser presa, primeiro ela tem que ter cometido algum erro. Não é o meu caso, né? Eu fui chamado a prestar esclarecimento de um empresário que diz que eu o pressionei e depois o próprio empresário me isenta, né? Eu não sou indiciado, não sou processado, não sou condenado, portanto, e o eleitor de Araraquara me conhece, né? Eu fui prefeito 8 anos, governei Araraquara de forma ética, de forma transparente. Durante 8 anos eu não tenho uma mácula na minha trajetória política. Candidato, o senhor aceita um teste? Um teste, aqui claro. É mais do que uma entrevista, claro. É um teste de sinceridade. Em que o senhor tem que escolher entre 2 respostas, o assunto é eleição, logicamente. Podemos fazer esse teste? Claro. E o teste é o seguinte: o senhor é o preferido nas pesquisas, o senhor está com 36% aí em uma pesquisa que eu vi. Por quê? 1, o seu eleitor vota no partido. 2, o seu eleitor vota na pessoa do Edinho. Tem que escolher uma das 2. Não, mas isso para mim é tranquilo, né? É claro que em Araraquara o eleitor vota em mim. Né? Não no partido. Não, claro que não está votando. Uma parte do eleitor deve votar no partido, eu não consigo desmembrar essa pesquisa para saber o que é preferência partidária. Agora, o PT, ele deve... Então o senhor escolhe a 1. O PT deve ter seu eleitor, dá 2. O seu eleitor vota na pessoa do Edinho. O PT deve ter uma aprovação por de 15%, que é a média do Estado. Eu tenho quase 40% das intenções de voto, é evidente que nesse caso o eleitor está optando por mim, né? Candidato, o senhor vem dizendo também que já conseguiu na Prefeitura de Araraquara, nas 2 gestões, verbas federais de governos e estaduais de governos do PSDB, né? No caso FHC e também o Alckmin, né?
E o Agora, Serra também. E do Serra. Isso. No caso agora, com Michel Temer na presidência, o senhor também está prometendo que vai conseguir essas verbas. Eu gostaria de perguntar qual seria a primeira que o senhor vai tentar conseguir? Falar com o Temer, hein? Nesse momento. Então, mas por que eu digo isso? Primeiro, porque, felizmente, após a lei de responsabilidade fiscal, você tem uma transparência muito grande no trâmite dos projetos. E os projetos são aprovados pela qualidade do projeto que você apresenta, né? Aquela coisa do apadrinhamento político, felizmente, isso acabou muito. Então, se eu protocolo hoje um projeto, qualquer órgão do governo federal, pelo meu computador eu consigo monitorar em que fase que esse projeto está. Né? Hoje, sem dúvida alguma, nós temos duas prioridades em Araraquara. Primeiro, a reestruturação da área da saúde, né? Eu, inclusive, tenho apresentado a reabertura do pronto-socorro do Melhado, que, no meu entender, foi um equívoco ter fechado. E uma verba federal. E a reestruturação do Departamento Autônomo de Água e Esgoto, porque nós temos hoje toda a região do Jardim Roberto Salmidei sofrendo com a falta de abastecimento. Então, eu vou fazer a lição de casa, vou fazer uma reestruturação administrativa, portanto, vou equilibrar as contas da Prefeitura, e se eu tivesse que escolher um projeto emergencial nesse momento, eu escolheria a reestruturação da rede básica de saúde. Fazer um projeto e conversar com o Temer. Olha, em nome do povo de Araraquara, para melhorar a situação do povo de Araraquara, eu converso com quem precisar conversar. Na sua campanha de TV, o senhor promete retomar muitos projetos que, segundo a sua campanha, segundo as suas declarações, foram desarticulados. Eu vou citar rapidamente, até o senhor já está falando bastante Sim. isso no programa de TV. O senhor fala que tem as escolinhas de esporte, oficinas culturais, portais do saber, atendimento aos idosos, além da promessa de reabertura do PS do Meliado. São alguns dos projetos que o senhor diz que vai reestabelecer, que foram desarticulados nos últimos anos, né? E a pergunta é, em 8 anos, o senhor não conseguiu nenhum mecanismo legal para que esses projetos não fossem desarticulados? Nem eu e nenhum gestor do Brasil, né? Infelizmente, se tem uma cultura administrativa no país que é ruim, e espero que a gente avance, né? Porque, inclusive, lei, você cria uma lei e uma lei você revoga. Por exemplo, eu apresentei um plano diretor para a cidade de Araraquara, que era planejamento de Araraquara, pelo menos por 20 anos. É um retrabalho, e você vai lá e muda no mundo na Câmara o plano diretor. Então, infelizmente, vários dos projetos importantes da cidade de Araraquara foram desfeitos, desorganizados, e a população está sofrendo. Então, se o senhor entrar, o senhor vai manter algum projeto? Que projeto do prefeito? atual prefeito? Por exemplo, eu herdei a prefeitura do ex-prefeito, nosso saudoso Valdemar De Santi. Nenhum bom projeto do De Santi eu mexi, ao contrário, eu os fortaleci. Eu penso que é um erro quando o governante tem algo que funciona e você desfaz, né? No caso do pronto-socorro do Melhado, um pronto-socorro que você tinha 40 leitos dia, estrutura de UTI, né? Você tinha laboratório por imagem, portanto você fazia o diagnóstico. Por que você vai fechar um pronto-socorro que funciona e abrir uma UPA de 8 leitos? Evidente que é um erro. Que projeto o senhor mantém agora, se eleito? Eu quero fortalecer muito a gota de leite, que é a maternidade que na minha época não tinha UTI, portanto as mães eram obrigadas a ser transferidas para a Santa Casa quando um parto se complicava, né? Se conseguiu verba do governo do estado, se construiu um novo prédio com UTI, esse projeto ele é fundamental e eu vou continuar. É da administração foi inaugurar a maternidade com UTI, foi inaugurado pela atual gestão, eu vou manter, é um bom projeto, o senhor reconhece, é um bom projeto e vou fortalecer, inclusive. Candidato, se eleito, o senhor pode tentar a reeleição, né? Pela segunda vez agora. O senhor acredita que isso é interessante para a democracia? Olha, primeiro eu quero ganhar a eleição. Né? Caso eleito. Se eu ganhar a eleição e fizer um bom governo, eu penso que nós estamos um período muito efervescente da vida política brasileira. Né? Eu não consigo saber qual será a legislação eleitoral daqui 4 anos. Né? Então, a minha prioridade nesse momento é ganhar a eleição e fazer um bom governo por 4 anos. Mas o senhor aposta na reeleição? Eu não acho a reeleição ruim para o país, eu não acho ela ruim, porque é evidente, isso não é no Brasil, né? A experiência americana, você tem várias experiências no mundo que a reeleição ela é boa. Se um governante está indo bem, você mantém. Se ele está indo mal, você troca. Quer dizer que se o senhor ganhar, o senhor vai tentar a reeleição? Não, essa não é a minha prioridade. A minha prioridade nesse momento é ganhar as eleições e fazer um bom governo. Está faltando um pouquinho menos de 1 minuto. O seu patrimônio declarado é de R$ 1.023.000 no TSE. O caso eleito, o senhor vai ganhar R$ 19.500.
Como é que está o seu rendimento atual? Bruto. O senhor tá Não, mas vivendo esse do quê? aí, deixa eu até você me dar uma oportunidade. A minha casa, ela é financiada pela Caixa, mas quando você declara no imposto de renda, você não põe lá que a tua casa é financiada, né? Nem que o meu carro é financiado. Claro que meus adversários manipularam essa informação, né? Mas tudo bem. Obrigado pela sua Obrigado. participação. Eleições 2016, o voto na Record.